E os síndicos podem aprender com a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem é mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a gente aí dando o seu like, que isso é muito importante aqui para a gente também. Né? Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Né? Encaminhe para a gente uma mensagem no nosso número de WhatsApp. O telefone é código de área 31 e o número 98481-7642. Hoje com a gente recebemos aqui a visita da doutora Simone Gonçalves, que é advogada especializada em direito imobiliário e condominial e também atua no Rio Grande do Sul, né? Seja bem-vinda aqui, doutora Simone. Oi, Márcio, muito obrigada. O pessoal também que nos assiste. É uma honra e uma felicidade participar aqui mais uma vez do teu canal, que é um veículo que traz tanto valor à área condominial. Então, eu me sinto muito feliz pela oportunidade. Então, doutora Simone, a gente, né, tentou, né, conversar antes sobre esse assunto, né? Isso foi discutido, foi mostrado por todos os meios de comunicação, né? O que o Rio Grande do Sul sofreu no final de abril, início de maio, né? Creio que ainda tem muita repercussão, né? Sim, A população ainda sofre isso até os dias de hoje, né? Apesar da chuva ter dado uma trégua e tudo, mas eu sim. não queria deixar de ter essa conversa, né, com você, que além de atuar nesse segmento condominial, né, você vivenciou isso aí na pele no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e Sim. pode fazer esse relato para a gente, né, do que você vivenciou, né, principalmente, né, relacionado aos condomínios, né? Você poderia fazer um breve relato, apesar de já ter passado algum tempo, mas reavivar a memória nossa aqui do que o Rio Grande do Sul sofreu nesses tempos? Sim. Márcio, a gente passou, né, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul passou aí em final de abril e o mês de maio, foram tempos bem difíceis aqui para nós gaúchos. Agora a gente está em julho, já passou a questão da enchente, das inundações, mas a gente ainda está vivendo as consequências de tudo aquilo, porque foi uma catástrofe, né? Foi um evento gigantesco que afetou todos nós gaúchos, seja diretamente ou indiretamente, todos nós fomos afetados. Foi principalmente a questão ali que teve evacuação de bairros inteiros. O Guaíba subiu muito rápido e ele começou a cercar a cidade. Então, para a gente que estava aqui, a gente ficou sem água, a gente ficou sem luz, a gente ficou sem internet, a gente estava quase que incomunicável. Assim, é todo mundo tentando se ajudar, as águas só subindo, cada vez mais pessoas desabrigadas. Então, assim, ó, foi muito tenso para gente, muito triste, né? E tem pessoas que, como eu disse, subiu muito rápido a água do Guaíba, as pessoas, muitas foram pegas desprevenidas, saíram com a roupa do corpo, porque como foi uma grande dimensão, muitas áreas que não eram de risco foram atingidas. E nessas áreas que não eram de risco, então as pessoas não estavam tão preparadas assim. Teve alguns alertas, teve, mas também não foram suficientes. Então, foi um efeito dominó. Foram N situações que se juntando, né, foram agravando mais a situação que já era grave por si só. Você Hoje sabe, mesmo, agora. Oi. você sabe, ô Simone, que assim, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Porto Alegre, né? E foi através desse fato
né, que eu descobri Hum. aquela questão dos muros, né, que circundam ali As para comportas. que corta a cidade para reter a água do Guaíba, né? E eu não imaginava que existia isso, né, Uhum. na cidade de Porto Alegre, né? E foi um dos motivos, né? A questão Sim. das comportas, né? Não só a questão do volume que subiu acima do normal, mas isso também influenciou bastante, né? Para acontecer o que aconteceu também. Como eu disse, foram N fatores que foram se somando, e conforme foi subindo a água, as questões foram aumentando, foi se descobrindo muita coisa no caminho, principalmente o muro, graças a Deus, estava ali para poder proteger a cidade, mas as comportas, se tivessem todas funcionando, se tivessem todas em boas condições, poderia ter sido menor as consequências, né? E a gente não teve isso. Tanto que algumas casas de bomba precisaram ser desligadas, que foi quando teve evacuação dos bairros inteiros. Só que quando eles avisaram, ó, vai evacuar, tem possibilidade de evacuar. Passou, sei lá, acredito que uma hora, evacuar agora. Então, assim, foi tudo muito rápido, as pessoas não estavam, quando a gente estava se preparando, ó, vamos cuidar os alertas. Aí o alerta já foi muito em cima, e não deu tempo de fazer muita coisa. Aí, claro, a gente tem que ver que tem pessoas idosas, tem crianças, né? Todo mundo não tem a mesma agilidade, né? Tem pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Então, essas questões, assim, foi um efeito dominó muito triste. Ô, Simone, assim, a gente viu, né, cenas, né, tanto nos telejornais, jornais, e muito em redes sociais também. Então, assim, eu vi Uhum. cena de gente, né, aí já entrando nos condomínios, né, de gente filmando de dentro do condomínio, com aquele desespero de não ter nem a dificuldade de sair, porque a água entrou muito rápido, né? E Uhum. teve toda aquela dificuldade de evacuação, né? Você citou Sim. casos aí de pessoas idosas, né? Do desespero. Eu lembro assim de uma cena de uma moça, né? Falando que a água está entrando, a água está entrando, a gente tem que tentar sair daqui. Isso, como é que foi? Assim, o que que você pode, Uhum. você que está ligada a esse segmento condominial, você é uma advogada que atua, né, no segmento condominial, o que que você viu, assim, e o que que você, qual foi a sua experiência, né, e o que que Uhum. chegou até você, assim, de forma você mesmo viu e você que estava aí pode contar para a gente como que os condomínios sofreram nesse caso aí? A questão dos condomínios, né, Márcia, a gente trata muito dos condomínios residenciais, mas os condomínios comerciais que geralmente tem as suas garagens no subsolo, os residenciais também, mas os comerciais um pouco mais, as garagens subsolo, questão de elevador. Então, assim, os condomínios, eles foram muito atingidos aqui. E como estava todo mundo praticamente em desespero, porque tinha muita informação desencontrada, às vezes a gente não sabia mais o que, que era real e o que não era, porque as informações não batiam e era, como tu bem citou, as redes sociais ajudam muito, mas algumas vezes atrapalham. Então, essas informações disparadas muito rápido, assim, as pessoas começaram a entrar em desespero realmente, né? Então, tanto que teve o caso, que eu não sei se tu tem conhecimento, mas foi bem divulgado, o caso de um dos shoppings aqui de Porto Alegre, que tinha uma loja no subsolo, que é onde ficam as garagens, que tinha animais e os animais acabaram, se afogando então na enchente, porque o subsolo ficou totalmente submerso, né? A questão já dos residenciais, a água subiu em alguns lugares que chegou quase no segundo andar, dependendo da altura, dependendo do bairro que estava localizado o condomínio, foi quase no terceiro. Então, tu imagina, um condomínio do térreo ao terceiro andar, para ver o volume de água que foi,
que conseguiu chegar numa altura dessas, num condomínio. Então, muitas pessoas viram a água subindo, porque subiu rápido, e subiram os andares. Então, quando chegou os resgates, porque aí também tem a questão, tinha muita gente ajudando, né, muito voluntário, muitas pessoas vindo de fora do estado para nos ajudar aqui, o que foi muito importante. Mas mesmo assim, porque não se tinha uma dimensão, só aumentava, aumentava, aumentava. Então, algumas pessoas idosas também tinha que, não, algumas pessoas conseguiam sair e chegar até o barco ali do resgate, outras não, né? Os socorristas tinham que entrar no prédio, por exemplo, pessoas idosas que não tinham como se locomover, ou algumas até tinham, mas estavam em estado de pânico. A pessoa, às vezes, dependendo da pessoa, ela congela, né? Não sabe o que faz, o medo deixa a pessoa sem reação. Então, assim, então, e claro, tinha os socorristas que já estão acostumados com esse tipo de situação, então tinha um preparo maior, mas os voluntários, né, também sofreram bastante a questão psicológica, tanto que foi liberado, assim, bastante atendimento, tanto para os voluntários, para todo mundo que estava participando de alguma maneira nessa questão, síndicos também que tiveram que conter os seus condôminos, tentar, porque alguns não queriam sair dos prédios, uns porque não tinham para onde ir, e outros porque não queriam sair realmente, que principalmente quem morava em andar mais alto, a água a princípio não iria chegar. Porém, se acontecesse qualquer coisa, ia ter que sair pela água. E aí, com toda aquela situação, a água já era uma água que estava muito contaminada. Então teve todas essas questões, tanto que muita gente pegou leptospirose, tanto de quem foi resgatado, quem estava participando dos salvamentos. Hoje mesmo, ainda agora aqui em Porto Alegre, se andar principalmente lá no centro, que é onde fica o muro e fica as comportas, dá para ver a altura da água. Então tu vê ele que a altura que não dava pé, como a gente diz aqui, né? Uma altura muito alta, só nadando mesmo, ou o Vai, resgate de barco. a medida do muro é mais de 3 metros, não é isso? Se não me falha a memória aqui, a gente teve um pico aqui de energia aqui. Então, retomando, Simone, a gente estava falando da questão da altura do muro, né? Então, assim, isso, né, impactou mesmo, né, a questão do volume de água, né, que acarretou essas inundações nos prédios, né? Sim, o muro ele tem 3 metros de altura, né, Márcio? Então ele é um muro alto. Então, para te ver que realmente a tragédia foi grande, porque além do muro não suportar, nós tivemos uma questão das comportas que a gente falou agora um pouquinho antes. Então, mas assim, até teve uma grande polêmica aqui em Porto Alegre, porque tem um projeto para tirar o muro, e fazer um projeto mais modernizado, já que o muro é de 1970, então tem alguns que entendem que deveria ter um projeto mais moderno para poder comportar qualquer situação que viesse a ocorrer, mas agora com essa tragédia, então algumas questões estão sendo revistas, né? Então essa questão do muro, a princípio ele vai continuar ali, né? Mas não se sabe até quando, se dependendo dos projetos que forem votados e aprovados. Sim. Agora, ô Simone, o que fica de lição, né? Principalmente aí a gente já entrando nessa questão dos condomínios, né? Da importância do síndico. A gente fala muito em brigadas de incêndio, né, ô Simone? Daqui Sim. a pouco a gente tem que prever brigadas contra enchentes também. Mas é porque aqui em Belo Horizonte, se não me engano, em fevereiro de 2020 ou 21, também teve uma enchente muito forte, né, Uhum. que transbordou alguns córregos, e tem um córrego que corre, vai correndo por algumas avenidas centrais também aqui da capital, e eu tive a oportunidade, né, como jornalista, né, a gente foi lá
e numa área muito afetada, onde a água entrou também em garagens de prédios, né? Eu fui no dia Uhum. seguinte, no pós-enchente, e era um estado de devastação. E eu Sim. conversei com alguns síndicos, né? E eles relataram, né, muitas dificuldades, assim, a falta, né, de conhecimento, assim, do que fazer, sabe? Porque acho que é uma questão tão imprevisível, né? Uhum. Imprevisível, tá acontecendo com uma constância agora, mas assim é uma coisa imprevisível que às vezes as pessoas ficam sem ação. E o que eu vi, principalmente no relato com alguns síndicos, é um fator preponderante, assim, que eu acho que eu escutei de todos, né? É principalmente relacionado à questão do seguro, né? A questão de Sim. como acionar o seguro, o que que seguro cobre, o que que seguro não cobre. Mas Uhum. aí, você falando, né? E esse foi um relato meu, né? Do que você viu aí em Porto Sim. Alegre, principalmente, né? Qual a lição que fica para os síndicos de condomínio, né? Em função de tudo que aconteceu? Sim. É, Márcia, os síndicos, assim, a gente que é da área, assim, eu e outros colegas que também atuamos na área condominial, a gente tentou dar suporte da melhor maneira possível, porque, como eu disse, a gente estava em comunicar, não tinha internet, às vezes nem para ligar a gente conseguia, porque não tinha sinal, né? Mas essas tragédias, elas são referências que a gente pode tirar para melhorias, né? Para mudanças de atitudes. Então, isso realmente, a questão do seguro é uma das questões que mais trouxe problema para os condomínios. Fora essa questão que a gente estava abordando da evacuação dos prédios, das pessoas serem resgatadas, né, dos síndicos terem que muitas vezes convencer o condômino que não queria sair do prédio, teve a questão do seguro que gerou N conflitos também, porque a questão de que muitos condomínios não estavam em área de risco, ou seja, eles tinham cobertura, como é obrigatório ter realmente, né? Todos os condomínios têm seguro, o seguro condominial, porém o seguro condominial, aquele simples, a maioria, que é o mais tradicional, que cobre as questões básicas, as coberturas básicas que a gente chama. E como agora teve essa tragédia, todo mundo vamos acionar o seguro, vamos acionar o seguro. E realmente os seguros foram acionados. Só que aí se descobriu que a maioria realmente tinha simples, os que eram da área de risco, alguns síndicos não se atentaram na hora de fazer o seguro, de ver as coberturas que efetivamente estavam sendo incluídas ali naquela apólice. É porque um erro muito grande que os síndicos, às vezes os iniciantes e outros que não são iniciantes, mas é tão complexa essa questão do síndico que às vezes o assessor que está ajudando o condomínio na apólice de seguro também não ajuda muito o síndico, ele quer vender a apólice, mas ele não vai ali explicar certinho as coberturas, O que até corretor, deveria partir deles, e aí o síndico confia e faz aquilo ali. Muitas vezes, deixa mais baixo o valor. Se não tem problema, ok. Mas quando dá problema, como esse problema que a gente teve aqui em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, que vai precisar aí que a gente vê o quanto o ditado barato sai caro, fez sentido nesse momento aqui para os síndicos de Porto Alegre. Principalmente, no interior também, mas eu falo Porto Alegre porque é a minha área a minha região de atuação, né? Então, assim, os síndicos, eles têm que. Agora, é claro, acredito que eles vão ter uma atenção maior, mas se não partir de quem está vendendo ali o seguro, então que os síndicos tenham uma consciência maior de cuidar dessas coberturas. Porque, embora o seguro do condomínio cubra as partes comuns, que foi isso que gerou a maior questão de conflitos,
as áreas comuns do condomínio, mas não as unidades privadas. A área privativa ali, então, o que aconteceu também ficou um aprendizado, além para os síndicos e síndicas, também para os condôminos, que devem, a partir de agora, também cuidar para fazer um seguro residencial da sua unidade, porque os seus pertences, muitos perderam, Perderam tudo. né? Objetos de valor, né? Então, assim, ó, hoje em dia, eu acho que a área do seguro, ela está tendo um outro olhar, né? A gente está falando aqui dos seguros condominiais, mas aqui também com essa função teve muito seguro de carro, porque muitos carros também foram perdidos nas enchentes e inundações. Então, assim, ó, essas coberturas, elas não fazem parte das coberturas básicas, então elas teriam que ser como coberturas adicionais, o que a gente sabe que encarece o seguro, mas é importante os síndicos conversarem com os seus condôminos em assembleia, fazer conscientização dentro do condomínio do quanto isso é importante, porque teve a, a entrada de prédios, não chegou no primeiro andar, não pegou os apartamentos, mas a entrada ali, o hall, ficou completamente submerso, destruiu tudo, porque foram muitos dias submersos. A gente tem aí praticamente mais de mês, muitos locais embaixo d'água. Então, não teve móveis, tem a questão elétrica, tem Pois é. muitas questões que foram envolvidas. Elevadores. Os elevadores também, tem que ver ali os prestadores de serviços dos elevadores, que tipo de contrato, quais os serviços que eles vão prestar para o condomínio. Porque muita gente também ficou, porque como com a questão da luz, logo nos primeiros dias, quando começou a cair a luz, muitas pessoas ficaram trancadas nos elevadores. Então, assim, a questão dos elevadores aí é mais tranquilo, porque tem mais empresas também e pode negociar. Mas a questão do seguro tem que partir do síndico, né? Então, seria o aprendizado maior. Vamos ver quais as coberturas. Quanto isso vai influenciar no preço do meu seguro, porque eu tenho que explicar isso para os meus condôminos, né? E e os síndicos que estão com seus seguros em andamento ou estão perto, os que estão perto de renovar já podem ver essa questão. Mas também nada impede que os demais conversem com seus assessores para poder ver como vai impactar isso Fluir, né? financeiramente no condomínio dessas coberturas adicionais, porque tem os riscos excluídos. E geralmente enchentes, inundações e catástrofe desses desastres ambientais, eles estão nos riscos excluídos. Então, também, além das coberturas, o que cada uma vai cobrir, o que aquela pólice não está cobrindo. Entendi. Doutora Simone, para a gente terminar, porque a nossa reunião vai até fechar aqui. Você teve notícia, assim, agora que as águas baixaram, houve algum prédio, alguma edificação que a Defesa Civil chegou a interditar ou condenar em função dessas enchentes? Olha, que eu tenha conhecimento, interdição de prédio, não. Mas a Defesa Civil era quem estava emitindo os alertas para evacuar, porque a água ia chegar. Tinha um mapa, então a gente ficava cuidando um mapa que foi liberado, e conforme ia subindo o rio, a gente conseguia fazer uma previsão de até onde a água ia chegar. Então, a Defesa Civil conseguia emitir alguns alertas. Mas agora que baixou as águas, assim, que algo que tenha entrado em ruínas, digamos, né, condomínio, eu não tenho conhecimento. Agora, casas, muitas. Muitas casas foram condenadas, porque abalou a estrutura, muita rachadura, não tinha como se manter aquela estrutura da casa. Então, muitas casas foram condenadas e as pessoas abaixou a água, poderiam retornar suas casas, como muitas fizeram, mas outras não conseguiram porque não tinham para onde voltar. E ainda não tem, porque é uma das consequências que a gente ainda está enfrentando aqui. Então, que essa situação aqui no Rio Grande do Sul sirva realmente de alerta
os síndicos e síndicas de todo o país, para quando forem contratar ou renovar os seus seguros, bem como para os condôminos, que façam seguros, vejam o seguro que seja mais adequado ao perfil do condomínio que ele tem a unidade privativa dele, daí, né, os pertences, cada um vai fazer o seu seguro de forma particular. Porque realmente não tem como os condôminos, que aconteceu muito, cobrar do síndico a questão do seguro, porque seriam só para as áreas comuns. Doutora Simone Gonçalves, advogada especializada em direito condominial, né? Gaúcha, moradora de Porto Alegre, relatando para a gente aqui, né, o que foi, um pouco do que foi, né, a tragédia lá no Rio Grande do Sul e como afetou os condomínios. Doutora Simone, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Comorar e dar o seu depoimento. Márcia, eu agradeço pelo convite, né? Sempre que eu puder colaborar com a área condominial, que é a área que eu atuo e que eu gosto muito, eu me disponibilizo, tá? Fica à vontade. Só antes da gente finalizar, eu só quero deixar uma dica nessa questão que a gente estava conversando, que é importante os síndicos, eles podem entrar no site da SUSEP e verificar quais as coberturas que eles têm, e eles conseguem ver ali no site as condições contratuais, que nessas condições contratuais consta quais os riscos excluídos daquela apólice. Então, eles entram no site da SUSEP, pegam o número que tem na proposta ou na própria apólice, e aí vai abrir ali para eles conseguirem identificar, e aí assim já poder se antecipar com uma prevenção para ver se há necessidade de melhorias na apólice atual. Olha, essa é uma dica importante, né? Ainda bem que você lembrou antes da gente encerrar aqui, né? Hum. É bom que você, síndico, morador, quem estiver nos assistindo, né, passe essa informação aí para o síndico do seu condomínio, ou você, se é síndico, né, consultar através do número da apólice a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros, né, relacionado a seguros. Esqueci agora o nome. Isso, a SUSEP é o órgão, né, E que rege, né, as corretoras de seguros, seguradoras, né? sim, então o órgão maior desta área seria a SUSEP, ela que emite as resoluções, todas essas regras envolvendo a área de seguro, então é através da SUSEP. Então ali os síndicos vão conseguir ter todas as informações, e se por acaso não conseguir, tem ali também os contatos que o síndico pode fazer diretamente lá com os portais, os meios de comunicação da SUSEP, que vão ser orientados como localizar a informação que eles estão buscando. E o corretor, né? Que, afinal de contas, o seu corretor também é Sim, a claro, pessoa a mais principal é buscar o corretor, é, mas às vezes não consegue, ou contato, ou demora um pouco para responder, então, ou se não quero buscar o corretor, eu mesmo posso entrar no site e verificar. Pode também ficar a dica. isso aí. Doutora Simone Gonçalves, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Espero chamá-la novamente para a gente falar sobre outros assuntos aqui no Comorar. Muito obrigada e agradeço a oportunidade, Márcio. E aí, se você achou essa informação interessante, aproveita aí, né? Dê o seu joinha aí para a gente, faça a sua inscrição no canal e não se esqueça de acionar o sininho para você ser notificado quando novos vídeos como esse aqui entrarem no ar no nosso canal. O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá!